A ciência geralmente está associada aos homens. O Prêmio Nobel, por exemplo, foi entregue apenas 18 vezes para mulheres entre 1901 e 2017. Esse é apenas um dos pontos que mostra que a gente deve discutir a representatividade das mulheres no meio científico. E para falar sobre isso, o Conexões de hoje recebe a professora Maria Clorinda, que é da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. Olá, professora, obrigada pela presença. Oi, o prazer é todo meu. E também contamos com a presença da professora Márcia Barbosa, que é da Faculdade de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, professora, obrigada pela presença. Oi, é um prazer estar aqui nesse evento tão interessante. E nós recebemos a professora Márcia porque ela está aqui no Compex 2018, 15ª edição do Compex, e a TV UFG fazendo cobertura especial, nesse programa especial com uma plateia também que está aqui com a gente e que vai ajudar a gente a discutir essa temática. Professoras, existe mesmo alguma desvalorização, falta de representatividade das mulheres na ciência no Brasil? E ao que se deveria se isso acontece? Professora Márcia. Bem, existem dois tipos de falta de representatividade. Existe uma falta de representatividade na área de exatas, tá? E de ciências da Terra, porque existem poucas mulheres que ingressam nessas carreiras. Mas existe uma segunda baixa representatividade que é igualmente dramática. É o fato de que em qualquer carreira, à medida que tu vai subindo na carreira, o percentual de mulheres diminui. Então nós temos dois problemas. Um problema que é a baixa entrada em algumas áreas e o problema é que em todas as áreas, à medida que vai progredindo na carreira, o percentual de mulheres vai baixando. E ao que se deveria isso, professora? Primeiro, a baixa entrada das mulheres nos cursos de exatas e, segundo, a dificuldade da mulher ascender a postos mais altos dentro da ciência. São dois tipos de preconceitos. Tudo é preconceito, né? O primeiro é um preconceito social que associa a inteligência, ou seja, ser crânio e ir para coisas de que tem equipamentos envolvidos, com uma coisa masculina. E tem um estudo muito interessante feito por um Princeton que pegaram 400 crianças e contaram uma história para essas crianças sobre uma pessoa muito inteligente. E perguntaram para as crianças de 5 anos se a pessoa inteligente era homem ou mulher. E as crianças de 5 anos, as meninas, diziam, é mulher, e os meninos, é homem. Mas aos 7 anos, meninos e meninas diziam que eram homens, os inteligentes. Então nós temos aí um problema de autorreconhecimento. Aí pegaram essas crianças de 7 anos e disseram, olha, naquele cantinho da sala tem um jogo para cabeções, inteligentes, e no outro para pessoas esforçadas. Adivinha para onde foram as meninas? Para as esforçadas. Então as meninas não vão para profissões que têm uma certa característica de se associar a elas ser meio gênio. Vão preferir atividades mais coletivas, mesmo quando forem científicas, então vão para as áreas de cuidado, vão para as áreas de biologia, vão para essas outras áreas. Então nós temos aí um sério problema. Mas nós temos um segundo problema, que à medida que tu avança na carreira, as mulheres vão desaparecendo. E elas vão desaparecendo por um fenômeno também de estereótipo, porque liderança é tido como uma atividade masculina, mas é mais cruel que isso. Liderança é tido como uma atividade de branco, alto e forte. 2/3 dos CEOs das 500 maiores empresas do mundo têm mais de 1,80 m. E 1/4 deles tem mais de 1,90 m. Será que as estantes das salas deles são tão altas assim? Professora Maria Clorinda, queria que você também desse a sua opinião. Você também concorda com essa ideia que existe uma dificuldade para a mulher acessar o meio científico? Existe preconceito para a mulher acessar a ciência? Bom, existe preconceito, não tem como negar, mas está mudando muito. O perfil na minha área, agrárias, hoje já é um perfil eminentemente feminino. Quando eu entrei aqui, me formei aqui no UFG, nós éramos 5 mulheres e 40 homens. Hoje, na medicina veterinária, somos mais mulheres que homens. Agora, essa realidade, a gente avaliando essa pirâmide, é inequívoca. Hoje, nós, mulheres, já somos maioria absoluta nos Lattes em termos de mestrado. Já estamos quase passando os homens no doutorado. Estamos com 49,9%. Mas os espaços de poder não tem mulher. E aí não depende de área. Então, se a gente olhar a história de quem já ocupou os lugares na CAPES, no CNPq, são eminentemente lugares masculinos.
Um outro avaliador interessante são as bolsas de produtividade. A maior parte delas está na mão dos homens. Eu acredito que a gente está modificando isso, mas é nítido que existe e tem um viés de área muito grande. As duas apontaram que existe uma dificuldade da mulher acessar os cargos de liderança. Quando a mulher alcança esses postos, ela tem que demonstrar ainda mais capacidade, ainda mais inteligência, às vezes para alcançar o mesmo resultado que um homem alcançaria? Deixa eu tratar desse assunto falando de duas coisas que acontecem com as mulheres, tá? E que elas às vezes nem notam porque elas naturalizam. Existe uma coisa que em inglês chama-se men interrupting, quer dizer o homem interrompendo. Tu vai para uma reunião, maioria masculina, tu abre a boca, meia dúzia vai te interromper. Eu desafio as mulheres a contarem quantas vezes elas são interrompidas contra quantas vezes os colegas são interrompidos. Mas a coisa fica pior, porque aí ela dá uma ideia, ninguém dá bola, daqui a pouco um cara vai lá e dá a mesma ideia, e todo mundo, que genial, mas nossa... Quando não acontece dela explicar uma coisa, diz, tem tal ideia, aí eles fingem que ela não soube explicar, e vem um cara e explica tintim por tintim o que ela faz. Deixa eu contar um caso engraçado. Eu, vindo para cá, peguei um táxi, e em Porto Alegre, o motorista de táxi se virou para mim e perguntou, o que a senhora é? Eu digo, física. Quando eu digo isso, normalmente eles olham para trás para ver se eu tenho um terceiro olho, uma cara muito estranha. Seguido disso, ele passou o resto da viagem me explicando astronomia. Eu duvido que ele, se tivesse um homem profissional, ele fosse explicar a profissão do passageiro para o passageiro. Mas para as mulheres, me fazem isso o tempo todo. Há muitos anos eu trabalho com essa questão de gênero e todos os homens que eu encontro vêm me explicar por que tem pouca mulher na física, sem nunca ter olhado um mísero dado. Então, há uma pressuposição de que só porque é homem é melhor. Tu entende? E é por isso que hoje, no CREA, que é o Conselho de Engenharia, as mulheres ganham menor salário. Porque é óbvio, elas são mulheres, né? Só isso. Professora Maria Clorinda, isso se repete também no exterior ou é uma postura mais brasileira? Depende do lugar do exterior que está falando. Tem lugares que são muito mais graves do que a gente vive aqui. Basta a gente ver a realidade em países muçulmanos. E histórias muito malucas, né? Um pesquisador visitante que esteve aqui com a gente no Brasil, a esposa foi para o Egito e ele foi treinar o grupo, e o dia que o único técnico homem do laboratório não ia trabalhar, ele não poderia treinar as duas cientistas que eram superiores ao técnico. Então, tem situações que são muito mais graves do que a nossa. Em outros lugares, explicitamente não, mas implicitamente ainda existe. Agora, você perguntou, né, se a gente tem que brigar mais por isso. Na verdade, eu acho que você tem que fazer o trabalho bem feito. Agora, você não pode ser mansa, né? Uma das características, às vezes, das mulheres que ocupam espaço de poder é que não são mansas. Você acaba conseguindo o seu espaço na base do trator. Ou seja, se não abre a porta, você derruba, entra e se coloca. Infelizmente, isso é uma constante. A gente tem que ir para o intervalo agora e daqui a pouquinho a gente retoma essa discussão e a gente vai abrir também para perguntas da nossa plateia. Nosso tema hoje é a representatividade das mulheres na ciência. Assista ao Conexões pelo 15.1 do Sinal Aberto, pelo 21 da NET Goiânia ou pelo 15 da Gigabyte HDTV. Também dá para acompanhar o programa pelo Facebook ou pelo YouTube. Estamos de volta com Conexões, que hoje está discutindo a representatividade das mulheres na ciência. Hoje nós estamos aqui na 15ª edição do Compex, no Centro de Eventos, cercado de professores e alunos para discutir esse tema. E nós contamos também com a presença da professora Márcia Barbosa, da Faculdade de Física, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também com a professora Maria Clorinda, que é da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. E agora a gente tem uma pergunta do nosso público. A Marta vai fazer uma pergunta então. Meu nome é Marta Quintiliano, sou estudante de mestrado em Antropologia Social da UFG.
Eu gostaria de falar, de pontuar também sobre as questões das mulheres, que existem outros marcadores, que é a mulher negra, a mulher quilombola, a mulher indígena e outras formas também de ser mulher. Como que a gente pode fazer, essa pergunta para as professoras, para inserir essas mulheres nesse espaço, uma vez que uma das professoras disse que a gente o tempo todo ser como trator. E a gente é assim desde que a gente nasce, e mesmo sendo trator, em alguns espaços a gente não é inserido por conta de vários preconceitos que existem nesses espaços. Vou pedir que a professora Maria Clorinda comece dessa vez o bloco. Bom, Marta, não é fácil. A gente tem conseguido algumas vitórias e eu creio que os 2 editais que aconteceram ano passado do Fundo Newton, junto com algumas FAPs, para mulheres, preferencialmente negras e indígenas na ciência, e que várias foram para o Reino Unido fazer mestrado, e eu já estou tendo a notícia que 2 foram convidadas para ficar para o doutorado. Então, é um exemplo pontual que é o resultado de muita luta para fazer esse recorte de inclusão, porque é inquestionável que o olhar tem que ser diferente e que existe, sim, a necessidade, né, de trabalhar programas específicos para tentar diminuir um pouco esse acesso. E o que é muito importante para falar desse edital é que o edital não garantia a vaga na universidade. O edital garantia a possibilidade de estudar inglês por 3 meses, mas o candidato deveria ser aprovado na universidade. E as nossas mulheres negras, infelizmente, não teve nenhuma indígena, elas não concorreram, eu acho que agora elas estão tendo acesso, entrando na graduação, o próximo passo é chegar na pós-graduação. E nós tivemos um número muito grande de universidades no Reino Unido que se dispuseram a participar do programa. É um começo, e eu acho que se não tiver esse olhar e se não tiver mais ações como essa, nós não vamos conseguir corrigir essa distância. Professora Márcia. Bem, diversidade é a palavra-chave. E aqui eu não vou falar diversidade pelo simples fato que é mais democrático, tá? Porque, afinal de contas, eu sou física, não sou especialista em democracia. Mas eu vou falar em diversidade sob o ponto de vista que é mais eficiente. Um ambiente com diversidade vai resolver problemas, tá, com uma facilidade muito maior e vai ter ideias fora da caixa muito melhores. E quem está dizendo isso não sou eu, é uma consultoria chamada McKinsey que analisou as 500 maiores empresas do mundo. Então, o que a gente tem que fazer para ampliar a diversidade? Porque a diversidade a gente tem de grátis no nosso país e a gente só tem que saber utilizar. A primeira coisa que a gente tem que começar a fazer é garantir o que a gente já conseguiu e, portanto, a gente tem que garantir as cotas dentro da Universidade Pública Brasileira, sim. E não pensem que elas já estão garantidas, só garantem coisas com lutas cotidianas. A segunda coisa que a gente tem que fazer é visibilizar os sucessos que essas minorias, mais minorias ainda que as mulheres, que são os negros, conseguiram. Portanto, vamos dar visibilidade para os sucessos, como o que alcançaram em ciências exatas, biológicas, dos negros, para que as crianças negras também se vejam como cientistas. E vamos ampliar os editais e a participação dessas minorias nos editais. Está aberto, nesse instante, um edital do CNPq para apoiar meninas na ciência. E eu digo, apoiar meninas negras e apoiar meninas indígenas. Vamos ser incluentes, vamos incluir as pessoas, mas não somente pela democracia, mas porque nós seremos um país muito mais eficiente, um país campeão, quando nossas equipes, quando a nossa universidade, ela tiver diversidade. Professora Maria Clorinda, a senhora poderia destacar outras questões, outras atitudes que podem influenciar as meninas brancas, negras e indígenas a gostarem mais das ciências exatas, a entrarem mais nesse campo e não terem tanto medo, mesmo como a professora Márcia destacou? O mais importante é estimular a criatividade o mais cedo possível. E aí nós temos uma coisa maravilhosa que é a nossa iniciação científica. A partir do momento que a gente começa a trazer eles mais jovens, eu acho que essa questão da curiosidade, essa questão de você sentir que você está fazendo parte de uma coisa maior, ela acontece. Nós tivemos aqui um exemplo de iniciação científica no ensino fundamental. E a apresentação, o ano passado,
no Compex foi maravilhosa, né, em 2017, mostrando que quanto mais cedo nós trouxermos essas crianças, isso vai ser natural. E é exatamente o que a professora falou. Quando eles são mais jovens, eles não têm noção das diferenças. E eles têm essa curiosidade inata. E a ciência precisa fazer parte da vida deles. A partir do momento que a ciência faz parte, esse medo desaparece, porque a curiosidade é muito maior. Professora Márcia? Bem, eu agora quero desafiar cada um de nós, porque cada um de nós pode ser o promotor de uma nova menina, mulher cientista. Quando vocês derem presentes, vocês, por favor, não vão para aquele corredor cor-de-rosa, cheio de brinquedos que são só sobre o cuidado, mas desafiem nossas meninas com brinquedos de todas as áreas científicas. Deixa eu contar uma historinha. Um colega meu tem uma menina de 5 anos e ele lembrava que, quando era criança, brincava com o laboratório de química, muito parecido com os experimentos que a gente visitou aqui, que vão mudando de cor, uma coisa super legal. E foi procurar para a filha dele, procurou na loja e não achou, e pensou que deve ser brinquedo do passado, não deve existir mais esse brinquedo. Mas o que aconteceu é que existia sim, só que estava na seção dos meninos, tinha na capa da caixa um menino e era todo azul. Então, gente, vamos procurar uns brinquedos de capa azul para as nossas filhas, sobrinhas, daquelas crianças que a gente tem apreço, e vamos estimular as meninas a elas se sujarem um pouquinho, a rasgarem o vestido bonitinho, quem sabe até ter aquele cortezinho básico do kit que terminou explodindo um pouquinho, grande coisa. Tá? Então, a gente tem que motivar as nossas crianças desde bem pequenas de que tudo é possível para elas, porque a sociedade vai dizer o resto da vida para essas meninas que exatas não é lugar de mulher. Bom, a gente tem que ir para mais um intervalo agora e eu espero que você continue acompanhando a gente. Você também pode participar do nosso programa. Mande uma sugestão para o nosso e-mail, jornalismo@tvufg.org.br, ou então para uma mensagem no WhatsApp, 99181 1406. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que está discutindo a representatividade das mulheres na ciência, direto do Centro de Eventos da UFG, durante a realização do Compex 2018. E a gente retoma o bloco mais uma vez com uma pergunta, dessa vez a Scarlett vai fazer a pergunta. Bom, boa tarde, eu sou Scarlett, estudante de Antropologia Social, doutorado aqui na FCS. É sempre um privilégio ver mulheres que alcançaram um estágio de sucesso na carreira, mas eu fico pensando, é uma provocação que eu quero que vocês discutam, de uma suspeita que eu tenho, que esse apagamento da mulher na ciência é muito vinculado a uma própria maneira de pensar a ciência, vinculado ao signo do que é masculino. Essa maneira cartesiana de pensar a ciência, que você tem que apagar qualquer traço de espiritualidade, qualquer traço de subjetividade ou de afetividade. Se tem afeto, se tem espiritualidade, ou se tem qualquer traço de subjetividade, vale menos associado ao feminino. Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso. Como transformar esse signo feminino, tido como fraco, que vale menos, e como essa presença provoca esse deslocamento. Antes de passar a pergunta, vou só reapresentar as nossas entrevistadas, que eu esqueci, né? A gente está com a Márcia Barbosa, da Faculdade de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e com a professora Maria Clorinda Fioravante, professora da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. Quem quer começar com essa provocação? Eu vou começar. O que ela está dizendo é, será que há que endurecer sem perder a ternura? Será que a gente tem que incluir esse jeito que dizem que as mulheres têm? E nota que eu disse que dizem que as mulheres têm, porque eu não tenho certeza, porque, afinal de contas, eu não sou da área de genética nem de comportamento. Mas o que eu acho, sim, que a gente tem que incluir diversidade é na gestão. A gente tem uma imaginação que, para ser gestor, tu tem que ser uma pessoa forte, decisiva e que bate na mesa. E deixa eu contar para vocês que eu fiz essa pergunta para um grupo de mulheres muito poderosas, que são mulheres que ganharam um prêmio importante da Unesco, e perguntei, o que precisa para ter sucesso? E elas responderam que tinha que ser forte, saber olhar no olho, saber bater na mesa, saber dar respostas contundentes. E eu disse, uai,
mas conheço muito cientista homem que nem consegue olhar no olho do aluno. Então, eu acho que a gente tem exigências para as mulheres que, às vezes, são piores do que as exigências que a gente tem para os homens. Então, a gente tem que começar eliminando esse grupo de exigências adicionais que a gente põe para as mulheres, para elas chegarem lá, dando voz e vez. E permitindo também que na gestão de um laboratório, na gestão de um departamento, na gestão de uma discussão, a gente tenha um outro jeito de discutir, que nem sei se é de homem ou de mulher, mas é um outro jeito, que não precise bater na mesa, que não precise interromper, que não precise falar mais alto. Talvez essa diversidade da maneira de gerir, de comandar e de decidir nos ajude a ter mais homens, mais mulheres, mais pessoas que tenham uma outra história. Professora Maria Clorinda? Scarlett, eu acho que são coisas complementares e que a gente tem que ter um olhar de reflexão mesmo. Vou te falar da posição que eu estou na minha área de agrárias. Eu trabalho com conservação de recursos genéticos. As principais guardiãs de recursos genéticos no mundo são mulheres. São mulheres negras, pastoras, indígenas, brancas, que trabalham basicamente com a terra. A lógica do homem, por exemplo, quando ele vai fazer a seleção, quer seja de um animal ou de uma semente, é completamente diferente da mulher. O homem normalmente olha por características como produtividade. A mulher olha pela resistência. A mulher olha pelo comportamento, ou seja, aqueles animais que são mais fáceis de manejar. Então, se a gente for pensar em termos de biologia, nós precisamos das duas coisas trabalhando junto. Por outro lado, também, hoje a gente já sabe que, de uma maneira geral, os laboratórios que são comandados por mulheres são mais acolhedores e agradáveis. É muito melhor você trabalhar em um laboratório de uma cientista do que, muitas vezes, de um cientista. Por algumas características que a gente tem que usar ao nosso favor quando a gente está nesses espaços em que você tem a liderança. Então, eu penso que, às vezes, a gente fica também, em algumas situações, querendo coisas diferentes, sendo que a gente tem que trabalhar com complementariedade. O que nós não podemos abrir mão é de ter o mesmo direito de espaço de poder e de decisão. E, principalmente, eu acho que o mais triste em praticamente todos os países do mundo é que o que a mulher ganha é diferente do que o homem ganha. Se não me engano, só um país do mundo, Noruega ou Dinamarca, eu não vou me lembrar, tem na Constituição a igualdade dos salários. Então, na verdade, a gente tem uma prática que é exatamente o que a professora Márcia falou. No começo, todo mundo é igual. E à medida que vai subindo, e principalmente na hora da remuneração financeira, a diferença é brutal. Então, é contra isso que nós precisamos lutar em qualquer lugar e em qualquer profissão que a gente tiver. Vamos ter direitos iguais e vamos ganhar iguais, mas vamos explorar nossas diferenças. A ciência, para crescer, precisa desse olhar diverso, inclusive de gênero. Bom, a gente está chegando ao fim do programa, infelizmente. Queria agradecer, muito obrigada, professora Márcia, bem-vinda a Goiânia, ao Compex e aqui à TV UFG. Obrigada, é um prazer estar aqui, ver tantas carinhas muito animadas com fazer ciência. Daqui a alguns anos vão ser as nossas lideranças na ciência desse país. Obrigada também, professora Maria Clorinda. Eu é que agradeço, uma oportunidade muito bacana, vendo aqui muitas caras conhecidas, muitas mulheres guerreiras, jovens, outras nem tão jovens, nem por isso menos guerreiras. E o Conexões está chegando ao fim. Eu espero que você continue acompanhando a programação da TV UFG. Além disso, você pode acessar o nosso site, tvufg.org.br. A gente também tem Instagram, Facebook, YouTube. Eu esqueci. Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, lembrei. Você pode acessar qualquer uma dessas redes, curtir, compartilhar e ajudar a TV UFG a construir o seu conteúdo. Eu espero você no próximo programa.